Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo e na nossa aula de hoje vai estar vendo alguns conceitos de autodefesa com bastão, principalmente utilizando do punho. Então essa é uma parte, uma extremidade do bastão que é normalmente negligenciada pela maioria das pessoas, mas que é tão funcional quanto, principalmente quando você não consegue utilizar toda a extensão do bastão. Então, a ideia principal de um bastão é que você consiga ter um controle de distância maior, que você consiga chegar mais longe, de forma que você consiga acertar sem necessariamente ser acertado. Mas em alguns casos isso não se torna tão evidente assim. Por exemplo, se a gente está nesse ambiente que é bem relativamente fechado, certo? Talvez eu não consiga utilizar toda a amplitude que eu gostaria, né? Eu até, embora tenha espaço para trabalhar com isso, por exemplo, se o Rafael for um pouco mais para trás, lá, um pouquinho mais, perfeito. Se ele ficasse nessa posição, eu poderia utilizar a amplitude do bastão sem problema nenhum. Mas isso não vai acontecer, porque ele vai se aproximar, ele vai chegar perto. Então, utilizar toda essa amplitude fica mais difícil. Agora, se eu trabalhar com o punho, aí fica mais fácil. Se eu estou falando de uma situação de autodefesa, logo a minha arma precisa ficar mais à retaguarda, enquanto eu controlo a distância do meu inimigo com a minha mão viva. Então, se ele tentar se aproximar, ao invés de eu tentar fazer isso aqui, utilizar a maior amplitude do bastão estando mais longe, eu utilizo do punho. Lembrando que, como eu estou falando de um objeto contundente, a ideia é acertar partes mais duras, de preferência ossos menores. Então, enquanto a minha mão viva estou utilizando para afastar ele, seja para empurrar, bater, cotovelo, segurar, eu entro com um punho. Posso entrar lá, lateral da cabeça, posso entrar maxilar, posso dar externo dele, enfim, em vez de eu tentar utilizar a maior amplitude do bastão e tendo menos potência, eu utilizo punho mais concentrado, mais curto para estar batendo. Se eu estou numa situação dessa, num ambiente fechado, eu nem necessariamente precisaria abrir o bastão. Poderia trabalhar com ele fechado assim mesmo. Assim eu ganho nessa questão de espaço e diminuo ainda a chance de ele tentar pegar o meu bastão, porque quanto maior o bastão, maiores são as chances dele também tentar conseguir pegar, dominar, tentar me desarmar. Já com um bastão mais curto, mesmo em um ambiente confinado, mesmo que ele se aproxime, eu posso bater e vir com a parte do punho, batendo, lateral, maxilar, pode ser externo, até mesmo socando, batendo e afastando, certo? Então, utilizar o punho é uma boa ferramenta, certo? Movimentos nas diagonais, seja de baixo para cima, de cima para baixo, nas horizontais ou até mesmo nas verticais. Mas lembrando sempre pegar regiões mais duras, cabeça, cotovelo, costelas, externo e assim por diante. Perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã, Mabuhay!